Bem-vindo mais uma vez aos Ansas. Os nossos assuntos têm sido variados e de que maneira nos últimos tempos. No entanto, há sempre a tendência para voltar a questões que nos ficam por completar e figuras que muitas vezes não aparecem porque não é ocasião, não estão cá e depois temos necessidade de retomar estas conversas. Estou a falar-vos nada mais, nada menos que os encontros fotográficos das Neves. Há uma residência para as pessoas que participam e que vêm de fora. É o caso da Sylvie Crespo, que apesar de ser francesa, é filha de pais portugueses. Acho muito engraçada esta junção de Montalegre com Arcos de Valdevez, mas... E ela nasce em Paris, curioso, não é a única com certeza. Está ligada à fotografia, também faz parte desta residência, portanto é uma fotógrafa residente e ao longo desta conversa vamos saber mais coisas, porque há mais gente no estúdio. Portanto, verão que a conversa vai ser fluida e com certeza vai ser do vosso interesse, até porque as Neves é mesmo aqui ao lado. Sylvie, seja bem-vinda. Obrigada, Laura. Tenho muito gosto em conhecê-la, que não a conhecia, já ouvi falar muito de si. Então faz parte desta residência de fotógrafos, da fotografia. Sim. Que tal tem sido a experiência? É a primeira vez que está nas Neves neste contexto? No contexto da residência, sim. Sim. Eu já estive nas Neves há 2 anos, porque teve um trabalho meu que foi exposto nos primeiros encontros das Neves, acho eu. O ano passado, 2025. Sim, 2025. 24, Não, e 2024 também com o Diamantino. Exatamente. Sim, senhora, com o Diamantino, que é um filho do Neiva. E daí encontrei a Aida e o Jacques. Um bom encontro, pelos vistos. Um bom encontro das Neves, É não claro. é? E eles estenderam um convite para eu vir fazer uma residência a este território. A minha mãe é de Arcos de Valdevez, pronto, somos vizinhos, é bem dizer, Claro. mas nunca tinha vindo até cá. Conhecia Viano, claro, mas Vila de Punho, não, nunca tinha ido. E pronto, aceitei o convite, claro, estou aqui. Muito bem. E foi assim que vim a descobrir. E até agora tem sido bastante interessante, diremos. É uma sortuda. Sim. Então, Arcos de Valdevez é aquela paisagem fantástica que a gente conhece. Viana, incluindo as Neves, Sim. não vale a pena falar, está à vista, não é? E o Larouco, e o Barroso? O Barroso é também terra do meu coração. É, Sim. qualquer um se apaixona, não é? É Pelo difícil agreste, não se não é? apaixonar e o Barroso está mesmo no centro do meu trabalho fotográfico, porque tenho vindo a desenvolver um trabalho sobre os projetos de mineração Com que certeza. ameaçam o Barroso e Completamente. que, para mim, embora não nascesse cá, é uma facada no meu coração. Os meus antepassados estão todos enterrados pela parte paterna naquela terra e, portanto, claro, isto afeta-me profundamente. Imagino. Essa ligação à terra sem ter lá vivido é fantástica, não é? Acho que é uma maneira de ficar conectada aos meus avós, que pouco conheci em Montalegre, conheci bastante do lado da minha mãe, mas não do lado do meu pai. E não sei, pronto, às vezes é mesmo a relação que uma pessoa tece com a paisagem e com certas tradições e com certas emoção, vivências, não é? com a emoção que você Sobretudo sente. com a emoção, porque isso são dados que lhe foram passados, Sim, não os sim. viveu até certo ponto, não é? Sim. Pelo menos intensamente. E mesmo memórias de vivências com a família, ir de Arcos até Montalegre, parar por aquelas estradas, que aquilo na época era o caminho de Cabras, não era? Quando eu era pequenina, tenho 44 anos, Ainda ir tenho até umas curvas Montalegre. valentes. Eu digo, o meu estômago ainda se lembra bem. E, portanto, sim, são essas memórias, essas vivências que se imprimiram e que me levam a desenvolver este trabalho sobre o território. Hoje é Vila de Punho, mas em geral é o território português. Acho que há uma forma de saudade para este Que é um país. só, não é? Sim. Apesar da monta de retalhos, não é? Estamos Exatamente. todos unidos no mesmo princípio, que é de sermos portugueses e sermos felizes por isso. Exatamente. Já é uma grande coisa. Muito bem. Depois da Sylvie, vou passar à Aida Augusto, que a gente já conhece, já cá esteve, já nos fez companhia, que é
chamemos-lhe assim, como as abelhas, a obreira deste projeto. Digamos que eu recebo os residentes. Pronto, isso já é um grande trabalho. Sou quem é recebe, a cara da quem residência. articula, quem acolhe, quem acompanha, quem apresenta pessoas, quem integra para este grupo, porque é muito importante. A Silvia sozinha sentiria-se muito só, não é? Muito perdida, e claro. Então é importante para ela. É o elo de ligação à terra, claro, não é? E é importante para mim que ela também consiga conhecer várias pessoas, aqui como a Fernanda e a Maria José. Fiz questão que a Maria José integrasse este grupo de trabalho. A Fernanda integra de uma maneira natural, porque é ela que articula, é com ela que articulamos, portanto, o trabalho que a Silvia está a fazer com as cantadeiras do Val do Neiva, e a Fernanda não é só a diretora técnica das cantadeiras do Val do Neiva, mas é uma mulher que para nós tem memória, tem coisas vividas, tem coisas feitas, não é só para pensar. Pessoas como a Fernanda pensam e fazem e pensam. Isso para mim é muito importante. É fundamental. É. A gente nunca pode fazer nada sem ter base de sustentação claro, à partida, não é? Exato. Josefina, tu para mim és a Josefina, já sabes? Sempre. Saída da terra, quase como uma cepa, não é? Tu és assim uma pessoa, não é? Sinto essa cepa. Ótimo. Tu estás no lugar ideal para passar as mensagens daquilo com que cresceste, no fundo. Exatamente, e é isso que tento fazer. E meteste as mãos na massa também. Completamente. Em tudo? Em tudo. Dá-me essa impressão, nunca falei contigo sobre isso, é engraçado. Mas é isso mesmo que eu faço, e as pessoas que lidam comigo no dia a dia sabem que eu faço de todo o tipo de pão. Ou seja, o saber da experiência adquirida, é verdade. Certamente que se eu não tivesse a experiência que tenho, se eu não tivesse as vivências que tive, certamente que hoje sentia-me como um estranho na minha terra. O que fazes, não conseguia fazer o que faço, e só dou a cara pelas coisas e pelos projetos porque sei do que falo, porque sei fazer aquilo que é necessário fazer para que o projeto singra e chega a bom termo, isso aí, claro. Sem dúvida nenhuma. Só assim é que os projetos têm pernas para andar. Exatamente. É um termo um pouco agradável, mas é o termo. Mas é um pouco essa realidade. É isso, não é? É mesmo isso. Pois, muito bem. E depois temos aqui uma quarta pessoa, que também não é conhecida, Maria José Guerreiro. Seja bem-vinda. Olá. Estava aqui há pouco a comentar que o meu primeiro programa na Rádio Geice foi feito consigo. É verdade. 2011. Foi ontem. Foi ontem, Há bocadinho. É tão bom, então, não é? Como se sente neste projeto, que é original, nesta zona, pelo menos? Sim, sinto-me muito bem. Aliás, foi uma honra para mim quando se lembraram de mim, quando a Aida e a Josefina me contactaram e se lembraram de mim, e é de facto para mim muito gratificante por várias razões. Desde logo porque o Val do Neiva é um território que eu diria ainda muito pouco... assim, muito pouco explorado e muito rico. Pois, tem muito para tem muito ainda para ver. Ainda está no para ver, para conhecer, etc. Não quer dizer que os outros territórios não tenham também muito, claro. Mas como se calhar tem estado mais na ribalta, agora de facto o Val do Neiva tem esta particularidade de ser muito, muito interessante. E depois achei muito interessante aqui esta coisa que eu não sei muito bem como é que podemos catalogar ou adjetivar, mas isso também não é o mais importante é a ação, que é esta ligação entre olhares de dentro, da Josefina, olhares de fora para dentro e de dentro para fora da Aida, e o da Silvia olhar de fora para dentro, ou seja, temos aqui, é quase como um caleidoscópio, não é? Temos aqui vários olhares que só terão certamente um resultado, que é olhar para a realidade de diversas formas, de diversas perspectivas. Okay.
O que é ótimo, porque de facto é muito enriquecedor. Por um lado, outros veem outras coisas e é muito bom. enriquecedor, porque esta Exatamente. ideia da imersão no território é muito interessante, mas ao mesmo tempo também é muito interessante a estranheza perante o território. Estranheza no sentido de... Ou não, não é? Hã? Estranheza ou não, que isto passado uns minutos já está sim, integrado. Não, a estranheza não é no mau sentido, é no sentido do olhar de fora. Olhar diferente, exatamente. Voltando à Sylvie, esta questão da fotografia, este ato matemático, não é? Que a máquina nos permite, quer queiramos, quer não. Tudo depende do clique na hora certa e tem sido surpreendida, com certeza. Francamente, cada dia traz o seu lote de surpresa e de emoção. Penso que até hoje, pronto, já estou aqui desde segunda-feira, é só descobertas de coisas fantásticas, surpreendentes, pronto, aí estamos, com essa estranheza, mas num sentido bastante positivo, e é fazer estas conexões, é deixar o olhar viajar e encontrar conexões, porque antes de vir, claro, fez bastantes pesquisas, li, mas depois uma pessoa tem que viver o território. Se você não vive o território, não pode sentir os poemas. Não se consegue entender. Não se consegue entender. De maneira nenhuma. E depois essas peregrinações são feitas de encontros mágicos. Até agora é uma piada com a Aida, mas estamos a ficar a pensar que há um Deus do Neiva, porque nos traz a cada vez uma surpresa. Por exemplo, fomos até a Nossa Senhora do Calvário em Fragoso. Um dia de chuva, aquilo era mesmo, pronto, fantástico. Não sei, para nós foi fantástico, mas para outras pessoas talvez seria estranho ou um horror, mas não, naquele dia estava a chover e dali a pouco abocanhou, chegámos ao ponto certo, no momento certo, já não chovia e estava aquele ambiente muito mágico. E depois também caminhar naquele momento, a pensar quem é que caminhou aqui, como é que as mulheres caminhavam por estes caminhos, como é que elas trajavam para ir ao monte, como é que elas trajavam, porque naquele caminho iam para o minério, para o wolframio. E depois também tentar compreender estas cores, o que é que me dizem sobre o traje, porque é que estas cores me fazem pensar no traje, qual é a ligação, olhar para o chão, ver o mineral, ver aquelas cores, e estava a chover, portanto o mineral tinha aquela cor a luzir, e pensar, será que eles fizeram pigmentos com as pedras para tingir a roupa? E todas essas reflexões, e aquilo tudo a caminhar, abrir o coração, abrir os olhos, e tudo em movimento. E acho que até hoje tem-se tornado fantástico, digo francamente. É curioso. Era tão bom que certas pessoas que vestem o traje se preocupassem com esses pormenores. Acho que tinha outros sentidos. Eu não sei se para nós é mais fácil este caminho e esta interrogação, porque não somos de cá. E ao olhar para vocês, a olhar para os trajes, eu tenho a felicidade de conhecer as cantadeiras fisicamente há praticamente 2 anos. Foi a primeira das minhas perguntas para comigo, a olhar para aqueles trajes, para aquelas cores. É o que chama logo a atenção, em qualquer lado. E querer saber porquê. E então eu também acho que eu e a Sylvie temos um olhar virgem, curioso. Sabemos, e depois temos a felicidade de sabermos procurar. Nós sabemos aquilo que procuramos e vamos à procura. Como ontem sabíamos que era preciso andar 6 km debaixo de chuva torrencial e fomos até ao fim do nosso caminho. Nós sabemos aquilo que procuramos e então talvez interrogar-nos seja mais fácil porque temos aquele metro de distância e também 1 metro de altura. Talvez seja uma facilidade para nós. E depois termos também aqui esta articulação com a Fernanda que nos conforta na nossa pesquisa, que nos orienta, vai validando. Ou interrogando. Também. Acho isso importante. É muito importante. Porque nós não estamos aqui para revelar nada de extraordinário. Nós só estamos aqui a Sylvie. O meu convite à Sylvie foi para ela vir descobrir um território e depois isso tudo resultar nos encontros fotográficos de 2026. O que é muito importante saber é que os encontros fotográficos de 2026 serão totalmente preenchidos por este trabalho de terreno.
E isso, para nós, é uma felicidade sabermos que não vamos buscar fotografia nem arte fora do território aqui do Val do Neiva. E isso é muito importante. Portanto, a Sylvie e a Juliana vão alimentar exclusivamente os próximos encontros. E daí a necessidade de interagirmos com muita gente para elas acrescentarem à nossa procura, àquilo que nós procuramos, em primeiro lugar a Sylvie e eu como assistente no território. Daqui a uns anos acontecerá o que nos espanta hoje, assistirmos ao espólio do Eduardo Gageiro. Que já nem imaginávamos sequer, eu falo por mim, quando vi as fotografias dele, pensei, eu já nem imaginava que isto existia. Sim. O poder da fotografia é imenso, como registro, como informação, enfim, eu acho que a fotografia tem tudo. Sim. E, passados anos, traz-nos, estou a falar da fotografia real, atenção, da verdadeira. E depois traz-nos tudo ao de cima, que a gente até pensa que se esqueceu ou que já passou da época, e é um reviver de certas coisas. É engraçado, o poder da fotografia é imenso. Eu gosto muito de fotografia também, tenho pena de não me poder dedicar. Josefina, tu que te dedicas às cantadeiras, diz-me como é que elas estão. Neste processo já sei o que se passa, já toda a gente ficou a saber. Cantadeiras, eu sei que estão com um grande projeto. As cantadeiras estão melhor que nunca. Do ano. Ótimo. Fico aquilo que posso dizer com plena convicção. Ótimo. Estão melhor que nunca. Estamos realmente com um projeto assim avassalador, que estamos certamente preocupados que ele... Em preocupação e trabalho, não é? E eu começo por dizer que estou muito cansada, ainda a procissão vai no adro. Porque realmente está a ser muito intenso, porque realmente é preciso muito trabalho. É preciso muita planificação, embora tenhamos uma Rita GT que tem o projeto feito de uma forma excelente, não há que dizer sobre o projeto. Podemos dizer que foi ela a cabeça do projeto? Sim, sem foi dúvida. Ela que se encheu, não é? Sem dúvida, foi com o nosso aval, digamos assim. Então, um abraço para a Rita GT, pelo trabalho que ela fez, que deu bons frutos pelos vistos. Também, sim. E, portanto, ela realmente criou a essência do projeto, mas colocou-nos logo a nós como principais intervenientes, porque ela pretende levar-nos à Bahia. Exatamente. Por causa da similaridade, se assim podemos dizer, aquela particularidade das mulheres do Minho e das mulheres baianas, e o ouro do Minho e o ouro das mulheres baianas, e o contraste que iremos estabelecer com os nossos trajes do Neiva escuros, fortes, e as baianas de branco. Mas ambas as cores, com o ouro ao pescoço, com as contas ao pescoço. E depois ela criará, com esses dois grupos presentes, portanto as cantadeiras do Val do Neiva e as mulheres baianas, criará uma performance lá, muito própria da Rita GT, em que nos enlaçará, e quem nos enlaça são precisamente os fios de contas. Muito bem. Portanto, eu penso que vai ser um grande projeto, e perdoa-me, mas eu preciso que todas as pessoas colaborem, porque sendo um projeto cultural, é internacional, é digno de... É sempre o nosso país que está em representação, seja grande, seja pequeno. Mas sem dúvida nenhuma, sempre. É o país, não há dúvida nenhuma. É internacional, é Portugal que vai ao Brasil, claro, com perspectivas de que depois Brasil venha a Portugal. Isso, sem dúvida nenhuma, que o intercâmbio se fará agora desta forma e depois far-se-á com elas cá, que haja possibilidade também para isso, para que
não sejam só as cantadeiras a tomar conhecimento das baianas e como elas trajam e oram e inclusivamente cantam e dançam, mas também as baianas terem oportunidade de chegar cá e ver aquilo que aqui também se faz. E penso que se identifiquem com algumas coisas, não é? Que irão, lá está, é precisamente isso, esse é um dos objetivos, é procurar os aspectos com que nos identificamos. Exatamente, é isso mesmo. As Contas do Brasil têm grande história cá, não só pelos imigrantes portugueses no Brasil, sim, mas também pelos torna-viagem. Sim. Aqui, no Porto, há imensos. E as contas são exatamente a marca dessas viagens. É a mesma conta. A principal referência que a Rita faz questão de salientar é precisamente as contas daqui que nós usamos e as contas das baianas. É que nessa imigração também houve ourives. Sim. Porque Viana não tinha poder económico para sustentar, porque cá isto é tudo muito complicado e muito simples ao mesmo tempo. E depois, já agora só uma referenciazinha, eu acho muita piada quando ouço dizer que aquelas arrecadas que têm uma meia-lua, que é o símbolo contra os bruxos, o mal-olhado, é uma proteção. Não, aquilo é o princípio árabe, não é? E depois íamos para as contas com também já li isso, é melhor pararmos por aqui, porque eu também já li isso. A conversa vai longa. E então, nesta nova faceta, não é? Porque não tenho andado por aqueles lados, penso eu, pelo menos nesta condição, não é? De estar a colaborar com este grupo, o que é que mais tem notado que não estava à espera e aconteceu, que está surpreendida? Primeiro por esta união, isso nem vale a pena falar, porque isso é o fundamental, não é? Depois disso... Tenho notado a nível genérico uma grande preocupação dos grupos folclóricos em, de alguma forma, se distinguirem e avançarem para um outro patamar. Um patamar em que já não se sentem constrangidos nem agarrados às tradições de uma forma absolutamente fechada. Nossa. Exato, exatamente. A Laurinda conhece muito bem esse sentimento isso não é assim, não se usa. Natal, pronto. Acho que estão, eu diria que é uma maioridade. É um novo patamar. E estão já sem problemas em se confrontarem com outras coisas, outras danças, outros cantares, neste caso com a situação do Nordeste brasileiro, afinal de contas tão próximo daqui, como falou dos torna-viagem e todos nós que já tivemos, no meu caso e noutros, que tivemos familiares que estiveram imigrados no Brasil e a forma como depois tudo isso... Eu lembro-me que em casa da minha avó paterna fazia-se uma coisa que em mais nenhum lado se fazia, que era a tapioca. Toda a gente achava estranhíssimo fazer esta tapioca, porque o meu avô tinha ido para o Brasil e tinha trazido essa ideia da tapioca. Só anos mais tarde é que começou a aparecer por aí a tapioca e a fazer a tapioca, e hoje é um prato que se calhar toda a gente... pronto, mas na altura era eu muito menina e moça, e essa questão era... As pessoas estranhavam quando eu dizia eu gosto muito de tapioca, e as pessoas perguntavam, mas o que é tapioca? Era uma coisa estranha. Mas acho que esse salto, como disse, essa maioridade que os grupos estão a revelar é muito importante, porque mostram que eles de facto já estão apaziguados identitariamente, ou seja, não têm esses problemas identitários, já não estão preocupados com a identidade, estão preocupados com outras coisas, que é, por exemplo, penso eu, avançarem para novos públicos. E haver também um novo trabalho, digamos, de interação artística com outras áreas, nomeadamente este trabalho da Rita GT, a performance, a instalação, que são coisas que os grupos, digamos, não estão muito habituados, e que há 3 ou 4 anos, quando vocês fizeram aquela instalação das louças, quando é que foi? Foi há 4 anos? Da louça. Exatamente, foi há 4 anos, sensivelmente. Foi em 2022. Portanto, foi há 3.
E de facto há assim pedradas no charco que marcam e que num primeiro momento estranham, não é? As pessoas estranham e tal, mas que é isto e tal. Depois se calhar já começam a entranhar, como dizia o poeta, e começam a ver que há outra forma de trabalhar. E isto também, pronto, numa perspectiva de evolução também e de outras coisas interessantes que se podem fazer. Quando as pessoas dizem, Viana do Castelo é só ranchos, ou Viana do Castelo é só folclore, ou Viana do Castelo é só... Eu não digo alertar porque eu não sou nenhuma mensageira, mas é no sentido de as pessoas pensarem um pouco e olharem também para os grupos, para estas novas realidades que os grupos estão a abraçar, que já há uns anos esta parte se tem vindo a fazer, mas que se calhar agora está de uma forma mais visível, mais assumida. Talvez. Mais assumida. Mas que já há uns bons 10, 11 anos ou mais já se vinha a notar uma forma de estar diferente. E, portanto, só posso dizer que esta é uma forma muito interessante. Porque tem os grupos, tem a identidade dos grupos, com tudo o que é específico, o trajar, o orar, não é preciso estragar nada, o cantar, não é? Nada, aliás, isso é muito importante, não é? Isso é muito importante, não se está a estragar nada, não se está a adulterar nada, muito pelo contrário, é numa perspectiva de preservar, numa perspectiva de defender, é património. Claro. Estamos a falar de património, com certeza, material e imaterial, mas também estamos numa perspectiva de novos públicos, novas mostras, novas formas e trazer novos artistas. Muito bem. Gostei da apreciação de cada uma das presentes, mas neste momento vamos ter de interromper para ouvir a música que escolheram para o programa e já voltamos a conversar. Até já. FM. E depois desta pausa musical interessante, conhecida, eu gostaria de dizer ali à Sylvie que acho que o poder da imagem é enorme. É isso que vai traduzir nas suas fotografias, com certeza. Espero que sim. Nunca se sabe o que vai resultar, porque cada pessoa que vai ver a fotografia vem com a sua própria história e sensibilidade. Portanto, alguma coisa que pode fazer chorar uma pessoa pode deixar outra pessoa completamente indiferente. Certamente. Mas arrisco-me a isso. Não faz mal. Com certeza, então, porque não? Nestes tempos duros, eu já não vou dizer difíceis, para quem usa a máquina, aquele bloquinho essencial para traduzir emoções, estados de espírito, sei lá, tristeza, alegria, tudo. Como é que vê a forma de ultrapassar esta situação, de criar gosto nos mais jovens? É com cursos de fotografia apenas? Infelizmente, hoje existe um sistema, um ecossistema da fotografia que impõe esse percurso. Uma pessoa, para conseguir angariar fundos, para conseguir angariar apoios, tem que passar por concursos. Nem sempre são transparentes, obviamente. Como quase todos, isto foi só para nós. Exatamente. E não é simples, mas infelizmente é um passo a dar para fazer outra coisa. Mas também se pode fazer em paralelo. E acho que o exemplo da residência das Neves é isso mesmo, é descentralizar e sair desse percurso oficial e decidir dar tempo e energia a alguma coisa que é completamente inovador e dar tempo a um território e dizer não. Há outras formas de fazer, num tempo mais longo, também baseado sobre a coletividade. É diferente, mas penso que ao final também traz coisas mais positivas, mais profundas, sem aquela competição absurda entre fotógrafos, porque falar de melhor fotógrafo, o que é que quer dizer? Mas também não é desculpa, Silvia, não é importante. Não é um projeto de uma só pessoa.
É várias, são várias. Aqui na residência inicialmente já são 3 e depois todas as pessoas que se vão juntando, portanto, eu faço questão de assinalar isso. Para nós é muito importante, não é só um projeto de uma pessoa, não vai ser um olhar só de uma fotógrafa. Até porque se olha de maneiras diferentes. E como não foi uma encomenda, foi um desejo, foi um convite. Portanto, o nosso desejo é que isso transpareça, apareça no trabalho, no resultado final. E por acaso, até fico curiosa de ver como é que o trabalho vai interagir com o da Juliana, que esteve presente. Sim. Porque penso que vai ser muito enriquecedor, sendo ela... Pela diferença, sim, não é? exatamente. Pois, ela vive cá em Portugal, tem uma abordagem, tem a poética dela, eu tenho a minha poética, mas penso que, no fundo, as nossas duas poéticas do território vão converger para fazer outra coisa ainda de superior. E fico muito contente e curiosa de ver o que vai... Também está curiosa. Sim. E é com isso também, com este olhar sempre aberto, vamos dizer, porque a curiosidade é ficar aberto e acolher qualquer coisa que venha e que seja interessante e penso que vai resultar em alguma coisa de muito lindo. Depreendo daí que esta zona do Minho que a encantou e que vai voltar. Claro, a minha mãe, os meus pais estão quase sempre aqui nos Arcos do Alvés. Pois, mas é mais sim, acima é um bocado mais acima, mas eu venho a miúdo a Viana, estou em Portugal 3-4 vezes por ano, portanto. Então agora já vai às neves mais vezes. Agora já vou, já tenho motivo para ir. E agora, mais avanço nesta residência, mais descubro... E mais se interessa pela temática, não é? E fontes de inspiração. Por exemplo, de manhã fomos ver a Dona Seu, que era a última sargaceira. E francamente, desculpe dizer, era lindo e triste. Porque com ela desaparece uma tecnologia que parece ultrapassada, mas que penso, se formos a pensar, é revolucionária. E muito simples. E em nome de um pseudo-progresso extrativista, destruidor, estamos a apagar alguma coisa que era muito conectado ao mar, à natureza, era levar o que se precisava. Ela dizia mesmo que o mar podia ser injusto, que dias trazia montes de sargaço e o dia seguinte levava ao sargaço. E foi lindo e triste o que ela disse, o testemunho do fim de um período. Eu tenho 44 anos e digo, mas que raio de mundo é este que estamos a fazer? Quando ouvi a Dona Seu a falar, fiquei a pensar, que raio de mundo é este? Tem razão. As coisas agora desaparecem do dia para a noite ou da noite para o dia, não sei. Quando damos por ela, já não está. Como diz o povo, onde está, já desapareceu tudo. E marcos históricos até. Então em Viana estamos cheios deles. Ainda há dias falávamos aqui de algumas situações que desapareceram e que é uma pena porque eram marcas da cidade e que jamais poderemos recuperar, não há hipótese nenhuma. Portanto, não me admira nada que esteja espantada com o caso dessa senhora, porque realmente é um facto, as pessoas acabam uma certa profissão e não há o cuidado de reter o mínimo, a sabedoria que ela tinha ao fazer aquilo. É exatamente isso. Os processos até. É isso. Perde-se tudo. Essa senhora é um arquivo vivo, com um saber ancestral, porque ela aprendeu da mãe. A mãe talvez aprendesse, já trazia conhecimento empírico. E deixamos esta riqueza, que é material e imaterial, desaparecer. Sim. Por facilidade. É quase crime, não é? A gente sente crime. Como se fosse quase crime. Eu não quero dizer que seja. Eu digo francamente, foi assim que senti na minha carne esse crime. Porque desaparece isso, é como o sargaço, é como pronto, está aqui um dia e desapareceu e acabou. Muito grande aí, sabe? Porque não há preocupação dos que hão de vir. E eles é que vão sentir, de certeza, a falta de meios para chegar a determinados pontos que nós hoje achamos banais até, que é uma coisa que a gente conhece bem, e depois essa juventude futura é que há de interessar-se por estas coisas e quando quiser ter referências vão ser muito poucas, haverá mas muito poucas, o que é uma pena, não é?
É uma pena. Compreendo perfeitamente o que está a dizer. E o que ela revela também da evolução do clima. Por exemplo, ela contava-nos que há 5 anos atrás desapareceu um sargaço que aparecia em maio e que nunca mais apareceu. Isso tudo é revelador. Está a ver? E achei tão interessante. Essa pessoa é uma fonte viva de conhecimento, de observação da natureza, conta tanta coisa essa pessoa, muito rica. Se calhar até conta mais ela a contar essas histórias do que qualquer engenheiro numa grande cidade. Exato. Porque tem um conhecimento muito empírico. Exato, e profundo do território e das coisas. coisas. Foi a vida dela. Está Exatamente. Tudo dito, não é? Sim, foi muito comovente ouvi-la. Foi um momento feliz de poder ainda estar ali e ter essa pessoa. Exatamente. Mas muito triste ao mesmo tempo. É o que esta residência está a permitir. Porque numa fotografia da Sylvie não vai aparecer, imaginamos que apareça a Dona Céu, pois aquela fotografia naquela fotografia vai estar tudo aquilo que a Sylvie ouviu e que eu ouvi e que a Fernanda ouviu. Se nós não fizermos esse trabalho de terreno, de pesquisa, a fotografia da Sylvie vai ser como milhares de outras. Claro. Porque a maior parte das pessoas, entre aspas, artistas, que sejam fotógrafos, escultores, pintores, ou seja lá o que for, limitam-se a colher. A maior parte dos fotógrafos chegam a um território, olha, ponha-se ali, olha, vir para o lado, olha para cima, sorria e vai-se embora. E faz dali um quadro e está feito. A Sylvie, como outros fotógrafos, é de louvar que existam, e devemos-lhe muito, é que ontem ela andou 6 horas debaixo de chuva para fazer. Pronto. Hoje a mesma coisa, andamos no terreno todos os dias. E para quê? Para podermos ter esta conversa com a Dona Céu, para podermos encontrar a Senhora Maria nos pés da Serra do Oural. Que encontramos a Dona Maria ao descer da Serra do Oural. E só horas depois é que eu me arrepiei a pensar na cantiga de onde vens Maria. Portanto, e isto tem todo o sentido. Tudo tem uma razão de ser. O que eu tenho a certeza absoluta que os encontros fotográficos das Neves de 2026 vão ser únicos por isso, por estas cores, vão ter este painel de cores. Vão ter, vai-se falar de trás de uma forma muito diferente. Talvez a ser mais realista, mais intimista, mais orgânico. Nós não nos vamos preocupar, a Sylvie aqui não se vai preocupar com o rigor, vai-se preocupar com a essência, com a origem, certo? Sim, e simbolismos. E os simbolismos. Porque acho que é um trabalho que estamos a desenvolver. Há, claro, a origem material do traje. Porque um traje não nasce assim, é como ir ao supermercado e pensar que a carne vem dali do frigorífico. Depende, vai nascendo assim, às vezes. Agora, talvez, isto está a acontecer. Tem dias. Mas, sabe, é como pensar que o iogurte é aquela coisa que se encontra ali e que não há nada por trás, não é que não há leite, que não há animal, que não há erva. Não, aqui a ideia é de ver mesmo de onde vem este traje. Na sua matéria-prima, e depois também é o símbolo deste traje, o que é que ele representa neste território. Por exemplo, falámos há pouco desta caminhada, é pensar, nós vemos um traje muito lindíssimo, com os socos, mas será que realmente, quando chove, uma mulher que vai ao monte levar um lanche ou vai levar um crivo ao marido para ele lavar o minério, quando era o wolframio, é que ela vai mesmo com aqueles soquinhos, com aquelas meinhas brancas, por aqueles montes quando está a chover? Não, ela vai com chancas, vai com, a Fernanda explicou, com a saia por cima, ou com o avental, ou com o saco de batatas. Ou o saco de serapieira. E essa é a realidade da mulher. E é isso que é interessante, é que o traje é a forma esteticizada, não sei se diz assim, do trajar, mas que é um bocado desconectada da verdade. Nós pensamos em traje do domingo, em traje de romaria. Na verdade, a mulher tinha um traje que se adaptava às ocasiões, aos estatutos sociais, aos estatutos laborais, às estações, às tarefas. E acho que é isso que é importante investigar, e também os símbolos
como é que o lenço andava atado, porque é que elas iam ao campo com o fio de contas, o que era um fio de contas, não é só para enfeitar, havia um sentido mais profundo. Não, tinha outro sentido, com certeza. E acho que com a residência, a ideia é mesmo chamar a atenção a estes símbolos escondidos, ou não escondidos para quem conhece, mas revelar a novos públicos, talvez, sim. esses saberes. Isso é uma ótima medida. Eu, se não me esquecer, e se me esquecer, lembro-me que eu vou-lhe arranjar um dote dos anos 50, de uma senhora que não é daquele lado, mas deste, de Outeiro, e é interessante ver o que ela tinha de levar para o dote. Tia de uma pessoa da minha idade, tia ou avó, não sei. Muito engraçado. Eu hei de lhe fazer chegar isso, está bem? Sim, está bem. Porque já que se interessa por essas coisas, eu tenho isso no computador e não me importo nada de lhe passar. Sim, eu agradeço. Para fazer uma comparação por causa do que disse, de ter fato para isto, fato para aquilo e tal. Claro que o fato de festa tinha de haver sempre, não é? Sim. O de fim de festa também. É. As mulheres precavidas tinham sempre o fato pronto para a altura inesperada, menos boa. Mas claro que não era com esses trajes que andavam no dia a dia, logicamente que não, nem pensar. Nem de meias brancas, tampouco. Mas chegamos hoje a um ponto em que as pessoas pensam no folclore e associam isso à etnografia, a alguma coisa de exótico. E perde a essência do traje. Perde a essência da história das nossas avós, das nossas tias. E é isso que é muito triste, acho eu. Sim, mas há muita gente que não conhece nada disso. Há uma questão... E só conhece os grupos... Desculpe, só conhece os grupos folclóricos. E daí tira o que lhe convém também, não é? Sim. Porque há este parecer, porque é pessoal, e a Fernanda pode testemunhar disso. Nós também temos que, por vezes, pensarmos na nossa legitimidade. Se é legítimo ou não vestir ou não vestir um traje e porque é que se veste. Se se veste só para representar qualquer coisa ou só porque achamos... Só porque sim ou porque não nos somos como cabide, não é? Isso não quer dizer praticamente nada, porque andam muitos a fazer isso, não é? Eu estou convencida que, por exemplo, quando olho para a Fernanda ou para outros elementos das candadeiras de Valdoneiva, aquelas mulheres têm legitimidade. Porque elas, ao vestir aquela saia, ou atar aquele lenço, elas herdaram aquilo, têm aquilo, é como se fosse praticamente genética. Outros não têm. Eu, se vestir um traje, qualquer dele seja das candadeiras de Valdoneiva, eu não transmito a mesma coisa. Olha, ninguém diria com esse lenço. Não, mas o meu lenço é normal porque eu gosto de usar e ando quase sempre. Ando quase sempre. Também quero que as minhas netas me vejam com lenço. Porque eu sempre vi a minha avó com lenço. E o lenço não é para enfeitar, é porque eu gosto e também me serve muito, é útil. Claro, não é só por vaidade. Claro que sim. Mas é um tema que me preocupa e que me interessa bastante. Eu também faço parte das candadeiras de Valdoneiva, ainda pouco canto, ainda não tenho traje, mas estamos a chegar lá. Ainda não estar lá. Já está. Sim, estou a chegar lá. Mas ela está a chegar lá no cantar, porque chegar lá já chegou a muito. Sim, exatamente, no cantar. Porque também tem, isto é uma questão de identidade, é património, e nós não podemos andar aqui assim só porque sim. Ou porque temos que ir para ali desfilar, ou porque não, temos que saber o que é que isto quer dizer, este lenço, que valor tem este lenço, estes socos, se é só para representar, sem ser, é complicado. Para mim é muito complicado. Pronto, já estamos aqui a fingir. Estamos ali para a fotografia. Para aquela tipo de fotografia que a Silvia não gosta nada. Pronto, estar ali para a fotografia e eu, neste processo com as cantadeiras de Valdoneiva, eu estou a aprender muito. Sou a primeira a ser enriquecida, porque também não estava aqui. Não teria trabalhado, claro. Me tinha interessado a este tema, certamente que não teria convidado as fotógrafas para
trabalharem aqui no Val do Neiva nesta temática. Portanto, este tema do trás da roupa, do vestir, é muito importante. Portanto, e merece... e diz muito. Sim, merece este tipo de trabalho, de reflexão, sim, de reflexão. Nós aqui o que nos interessa é ao nosso nível, aqui no nosso Neiva, não é? Aqui no Val do Neiva, pensarmos em conjunto e então integrar estas artistas, que são artistas do registro fotográfico, para daqui a meses podermos então oferecer a vocês, não é? No Fórum Cultural das Neves, sítio tão conhecido, o resultado destas emoções, deste percurso, quase um percurso iniciático, não é? Por isso, portanto, o propósito basicamente é esse. Muito bem, eu estou à espera. Sempre. Estamos a caminho. Estamos a caminho. Então, que me diz desta nova experiência, penso eu que será nova, dados os contextos que aqui foram abordados, como antiga vereadora da cultura, por exemplo, como vê esta evolução, chamemos-lhe assim, que é sempre evolução, qualquer coisa que nós fazemos para melhorar, penso que é evolução. Como vê esta atitude, até esta viagem, todo este empenho com esta equipa que está a desenvolver uns trabalhos diferentes ali do outro lado do rio? Como é que a senhora vê isso? Olha, em primeiro lugar, eu acho interessante essa expressão do outro lado do rio. Não é? A margem sul... Não, nem pensar. Não, porque de facto... Não, porque, desculpe interromper, porque geralmente nós estamos habituados ao que se passa aqui. Sim, foi a minha primeira intervenção, teve muito a ver com essa ideia, de facto, o descentrarmos a nossa atenção... do outro lado, exato, descentrarmos a nossa atenção daqui da Ribeira Lima, deste lado, não é? Da margem direita. É isso mesmo. Da margem direita. E começarmos a olhar para a margem sul, no sentido da cultura, que também lá está e que é tão interessante, tão rica como a deste lado. É claro. Pronto, essa é uma primeira... É diferente, e diferente, e tem muito mais a ver com outras realidades, outras correntes, muito mais a ver com o Concelho de Esposende, hoje Concelho de Esposende, hoje Concelho de Barcelos, portanto com outras terras, mas que é absolutamente riquíssima, é riquíssima. Pronto, mas essa era uma questão prévia, digamos assim. Agora, o que eu gostava de dizer, duas coisas que me suscitam estes comentários que eu vi aqui hoje. Um deles tem a ver com, e gostava muito de realçar isso, tem a ver com o facto de termos uma mulher que veio de fora, a Aida, juntamente com o companheiro, o Domingos, e eu acho que isso é muitíssimo de louvar, o tal olhar diferente que veio valorizar e enriquecer com o seu olhar tudo isto. E esta ousadia, este arrojo de avançar com residências ali no Val das Neves, no Val das Neves, no Val no Val do Neiva, no Val do Neiva, porque eu acho que tudo isto tem a ver com uma área territorial que se chama Val do Neiva, claro que tem a ver com as neves, tem a ver com Barcelas, tem a ver com Castelo de Neiva, mas isto é Val do Neiva, não é? Porque, do ponto de vista territorial é Val do Neiva. E, portanto, em primeiro lugar, muito obrigada, Aida, a pessoa que está aqui a representar. Não estamos aqui a ser simpáticas uma com a outra. O seu a seu dono, e foi de facto a Aida e o Domingos que decidiram avançar com esta atitude ousada. E, portanto, acho que vale a pena todas as entidades que o possam fazer apoiar. Isto é um primeiro aspecto que eu acho que é muito importante. Segundo aspecto, e aqui a Silvia falou disso, eu sou professora, portanto é a minha profissão, estive como vereadora, mas a minha profissão primeira sou professora e gosto muito de o ser. Portanto, sou porque gosto de o ser. Não sou... Eu também gostava, mas não posso. Não sou porque não tenho mais nada para fazer. Não, eu gosto genuinamente de ser professora.
E estas questões atravessam sempre as minhas aulas. Conversar com os alunos, isto atravessa as minhas aulas. Por exemplo, este ano letivo, que estamos agora a iniciar, eu tenho alunos de 10º ano. Estou neste momento a trabalhar com os alunos a poesia trovadoresca da Idade Média. Cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de escárnio e maldizer. Obviamente que eu tenho de falar de coisas que têm a ver com o nosso tempo. Tem a ver com a nossa identidade. Tenho de falar dos cantares ao desafio, tenho de falar do refrão, tenho de falar da forma como na Idade Média iam buscar os versos atrás para os repetir à frente. E muitas vezes, falando com os meus alunos, eu falo, então vocês não estão a ver os grupos folclóricos, quando cantam, e eu começo a cantar. Eles acham assim, ai, a professora não bate bem, ela não está bem a ver a coisa. Eu começo a cantar para eles perceberem do que é que eu estou a falar, das tais repetições, dos tais paralelismos de que estou a falar. E o que é que eu noto? Precisamos, urgentemente, de pensar em alguma coisa que permita que os nossos jovens, estou a falar dos nossos jovens de 14, 15 anos, 16, comecem a olhar para esta realidade de uma forma interessada e interessante. Interessada e interessante. Também. Ainda no outro dia me aconteceu numa aula, estava a perguntar e eu perguntei, mas aqui ninguém faz parte de nenhum grupo folclórico? E tinha lá 2 meninas que faziam parte de 2 freguesias diferentes de grupos folclóricos. Então vocês nunca falam disto? Eu acho que é importante. Para além da questão de aprender a dançar, eu aprender a cantar, eu aprender a trajar e aprender a orar, começar a fazer estas reflexões, como era, como não era. A Senhora da Agonia, as festas da Nossa Senhora da Agonia e todo o desfile e todo o cortejo e tudo isso são extraordinários como mostras. Mas nós, aqui dentro, temos que fazer mais trabalho ao longo do ano. E é um trabalho formativo. Informativo e formativo. E, portanto, eu acho que quer estas iniciativas das residências, quer a ligação internacional que vão fazer com as baianas, são fundamentais para... Já não é para nós. É claro. Já não é para nós. É, de facto, para os nossos jovens. E isso é fundamental. Muito bem. Numa abordagem muito, muito rápida, porque estamos sem tempo, diz Josefina, a tua justiça, muito rápido. Bom, sim. Nem vou falar de mim, nem vou falar das cantadeiras, vou falar da Sylvie. Preciso dizer 2 palavras sobre a Sylvie, porque é uma jovem que me abanou, que me tem abanado estes dias, porque realmente... que não se iluda quem queira fazer um trabalho fotográfico em condições, que não se iluda que pegue numa máquina e que vá por aí fora fazer fotografias, que vai fazer uma grande reportagem fotográfica. Não se iluda mesmo, porque não vai. A Sylvie é de uma sensibilidade que me arrepia, que ao fazer uma fotografia já estudou aquilo que quer fazer. Não só foi ao terreno, porque me foi, mas estudou. Ela trabalhou aquilo que queria fotografar. Claro. Ela, para saber muitas das coisas que diz, esteve, por exemplo, comigo 1 hora e tal a falar. E não falamos nem um bocadinho da nossa vida. Foi assim, 1 hora e tal. Pimba, mas isto. E agora vejo-a vivenciar determinadas situações que ela quer passar para a fotografia. E a hipersensibilidade dela destrói-me emocionalmente. Portanto. Sim, destrói-me emocionalmente. É de tal maneira contagiante que eu, com 70 anos, menos uns dias, tento acompanhá-la e custa muito, mas eu felicito-a mesmo do fundo do coração e desejo-lhe os maiores sucessos. Chegamos ao fim.
Está tudo dito, não vale a pena fazer comentários, só dizer-lhe que estou muito agradecida às 4, foi um gosto tê-las aqui, divulgar estas informações e dizer-lhe que se não estivesse desse lado, já sabe, eu digo sempre o mesmo, isto não tinha piada nenhuma, portanto não seria a mesma coisa. Conto consigo para a semana. Fique bem. FM